Bem-vindos aos capítulos finais do 21 ao 32 do livro Gestação da Terra, da Criação aos Dias Atuais, uma visão espiritual da história humana, de autoria de Alex Arthur e psicografia de Robson Pinheiro, que a estação Vagalume traz para você. No capítulo 21, intitulado A Doutrina Espírita, chegamos então às novas bases do ensinamento de Cristo, revivendo o ensinamento de Cristo e acrescido das noções de vida após a morte, de reencarnação, do nosso retorno ao plano físico, desde o começo do planeta, das primeiras formações dos corpos humanos, as primeiras filosofias, as primeiras religiões, as transformações, a vinda do cristianismo, o papado, o protestantismo, toda essa história foi estudada para que chegássemos aqui, né? Chegássemos como humanidade, todos nós, né, construímos essa evolução e chegamos agora nesse novo entendimento com bases na vida eterna. O Espiritismo não veio ao mundo como resultado de raciocínios puramente humanos. Allan Kardec, o admirável codificador da doutrina, precisou se preparar em espírito em muitas encarnações planetárias. Ele foi o encarregado de trazer este consolador prometido por Jesus, né? E então ele teve que se preparar por muitas encarnações, não foi uma obra do acaso, né? Desde épocas remotas ele já vinha preparando-se para a sua vinda com essa missão, que não foi ao acaso, já era um plano de educação gradativa, porque quando Jesus veio e falava de amor, naquela época em que éramos bárbaros, né, sanguinários, já foi difícil aceitar aquilo. Imagine se ele viesse falando, né, e mesmo com a prova da sua ressurreição, até pouco tempo ninguém acreditava nisso, né, nessa possibilidade. E Kardec veio trazer isto, né? E não foi assim obra do acaso, né? O quem ditou e dirigiu a codificação, estabelecendo as bases da doutrina de Cristo, foi uma grande pleiade de espíritos que se reuniram e se prepararam também para que do lado espiritual ditassem as normas e como funcionam essas leis reencarnatórias, né? Grandes almas como Platão, Joana d'Arc, Paulo de Tarso, Sócrates, Cáritas e muitos outros, eles se intitularam de Espírito da Verdade, mas não era um espírito, foram vários, né? O Espiritismo já foi previsto em vários trechos, né, do Evangelho antigo, né, da Bíblia, dos antigos profetas,
E a fala do profeta Daniel, que diz: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E que queria dizer que o próprio mensageiro sideral revelou a Daniel a contagem que teria início com a contagem do tempo, né, com a ordem de restaurar os muros de Jerusalém. Então, se contarmos essas 2300 tardes, daria mais ou menos em torno de 1850, quando veio a contribuição do Espiritismo. Kardec, ele encarnou também como o mestre Galileu, que proporcionou que ele abrisse a sua visão mais ampla de vida, que não estamos restritos só a esse mundo tão pequeno. Com astronomia ele já visualizou tantas coisas no espaço, e o autor informa que ele pôde no espaço beber diretamente da fonte sublime de luz das palavras do próprio Cristo que o orientou. Iniciava-se assim a contribuição das Irmãs Fox, que culminou mais tarde, em 1857, na revelação da doutrina libertadora, que veio iluminar os destinos dos homens com o lançamento do Livro dos Espíritos. A doutrina consoladora e seu codificador ainda não foram plenamente compreendidos mesmo pelos próprios espíritas, e que estudam e que dirigem centros. O autor informa, né, que esse excesso de dogmatismo e vigilantes da conduta do meu irmãozinho, de aparências muitas vezes, né, está fora do que a doutrina veio trazer, que nada mais é do que a liberdade de reviver o que Cristo nos ensinou. Termos antigos usados pela literatura esotérica foram substituídos pelo raciocínio lógico e claro, e por uma linguagem mais moderna. A antiga doutrina hindu, né, de tantos anos antes de Cristo, a transmigração das almas ensinada no Bhagavad Gita, no Vedanta, no livro tibetano dos mortos, em diversas culturas do Oriente, foi magistralmente atualizada por Kardec no ensinamento espírita, na lei da reencarnação e dos renascimentos sucessivos. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, ele já trata tudo isso com mais clareza e precisão, além de uma linguagem aberta e acessível a todos, né? Os rituais iniciáticos, aquelas religiões espiritualistas, dogmas, cultos, incensos e mantras deram lugar a um conceito de espiritualidade íntima, interior, uma postura moral, mais de acordo com a sabedoria e o amor do Criador. O momento histórico da humanidade exigia que esses conceitos e verdades espirituais fossem mais bem definidos. Corre-se o risco de se contentar com modismos
e esquecer os fundamentos reais da doutrina dos imortais. Né? Então, vamos ficar atentos com isso, que o que importa é o que está dentro de nós, né? Não no que aparenta, no que sentimos, do que é a manifestação do Cristo em nós. O objeto que se ocupa a doutrina e a ciência espírita é o fenômeno mediúnico, provocado por agentes inteligentes dotados de vontade própria, que são os espíritos. O método desenvolvido por Kardec se adapta ao objetivo, ao objeto que se propõe estudar. Ele leva em conta que os espíritos diversos, através de médiuns estranhos entre si, às vezes em locais distantes uns dos outros, transmitem com comunicações idênticas. Não às vezes palavra por palavra, na mesma forma, mas no conteúdo. Então, a partir de Kardec, começou-se a observar no mundo inteiro mensagens e ocorrências idênticas. O Evangelho segundo o Espiritismo diz aqui onde podemos pesquisar mais. Mas de todo o que ele conta nesse capítulo, o que de mais ele enfatiza, de mais importante, é que aquilo que eu já falei, vou falar novamente, é uma atitude da renovação íntima dia a dia, conforme apresenta o Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que importa é como você está dentro de si, sem alarde, sem ninguém sabe como você está. É isso que importa. Como você está agora? No momento atual da nossa humanidade, somente aquelas almas que realmente estejam renovadas no interior pela prática dos ensinamentos do Mestre Jesus resistirão ao fogo das provas. Porque, como já foi dito em diversos capítulos, nesse momento de transição, em que tudo é posto à prova, tudo está se transformando assim. Quem tem olhos de ver, que perceba o quanto estamos aprendendo, quantas vitórias conquistamos até agora. Então, quem não percebe, quem não tem uma postura mais reta, não vai resistir, vai sofrer com estas provas, né? Ele recomenda, o autor, transforme-se o homem, o cântico dos mantras antigos em cantata de caridade e serviço desinteressado ao próximo. Só assim o homem estará realmente buscando a elevação de si através do autoaperfeiçoamento, silencioso consigo mesmo. Aqui é uma imagem de São Martin, rasgando o seu manto, dividindo com o homem que estava com frio. O capítulo seguinte intitula-se Os Enviados e traz Isaías 6:8, dizendo: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui,
envia-me a mim. Então, os enviados são todos aqueles que desde o início da formação do planeta nos têm acompanhado e auxiliado a dar esses saltos evolutivos, né? A essas mudanças que fazem toda parte de um grande plano evolutivo. Durante todo o livro nos foi ensinado, aqui apenas uma pincelada, que todos os países da Terra foram agraciados com essas encarnações de espíritos mais evoluídos e esclarecidos, né? A pedido de Jesus. Nenhum país, nenhum povo ficou sem receber os recursos do plano superior. Todos nós fomos beneficiados com a reencarnação desses avatares, desses iluminados, né? Sempre sob o comando de Jesus, a fim de cessar conflitos, fanatismos, ambições, racismos, crueldades, ante a grandeza da lei do amor. Eles vieram assim nos ensinar. A vivência do amor é que distingue o homem de bem. Não a riqueza física, a beleza, o status, o poder. Não, é como ele vive o amor ensinado pelo Cristo. Este sim é o que distingue o homem de bem, é o que traz o prazer para a vida. Não as decepções, tudo vai embora, mágoas, ressentimentos, o poder, a riqueza, a juventude, a saúde, tudo se vai. Mas a vivência do amor, ela só prova a nós mesmos que só o amor traz o Consolador do Cristo em nós, traz o prazer de viver, né? A nossa razão maior, né? Judeus, africanos, brasileiros, alemães, americanos, turcos, hindus, árabes, europeus, todos os povos foram beneficiados com as manifestações da verdade, da beleza e do bem. Nas artes, na ciência, em todas as áreas, de acordo com a capacidade de cada povo em aprender os conceitos sublimes que lhe eram enviados. Como classes de uma escola, né? A classe do primeiro ano A só pode aprender as letrinhas porque está sendo alfabetizada ainda. Na sétima série já aprende equações, uma matemática mais avançada, porque já passou pelas primeiras séries, né? Então, humildade, honestidade, fraternidade, amor não se diferenciam por raça, nação ou religião, mas por estados superiores de consciência em todos os seres e povos. Aqui as imagens de tantos que passaram por nós e ainda passam, como a vinda eram os deuses astronautas, né, os extraterrestres. E no tempo oportuno, Jesus nos convocou almas muito lúcidas e esclarecidas, como
Kardec, Gabriel Delane, Victor Hugo, entre outros autores, né, para falar, né, dessa vida espiritual, trazer além da morte, né? E um dos expoentes também foi o alemão Rudolf Steiner, que rompe com a teosofia e funda a antroposofia, que é bastante difundida no Brasil. E ele diz: a finalidade de promover a fraternidade e elaborar uma ética universalista, bem como desenvolver as potencialidades psíquicas do homem. Essa é a verdadeira razão do que pretende, né, as filosofias espiritualistas. Aqui uma relação de nomes, né? Muito conhecido aqui, o Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, a Irmã Dulce, né? O Papa, né? João 23, Júlio Verne, Luiz Pasteur, na ciência, né? Quantos, né? Não passaram por nós. E ele diz que tanto o gênio criador de Juscelino Kubitschek, ou a inspiração de Pitágoras, ou o autoconhecimento de Sócrates, ou o gênio musical de Beethoven, ou o bom senso de Kardec, todos têm o seu viés de trazer a claridade à humanidade terrena ante a família cósmica. Então, cada um, na sua habilidade, trouxe a luz desses ensinamentos da evolução para nosso planeta, né? As guerras no mundo é o tema do capítulo 23. E Kardec, no Livro dos Espíritos, no item 743, explica que a guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. No plano físico, muitas almas que trazem o psiquismo comprometido pelo passado delituoso, né? Pelos mal, pela ignorância praticada, né? Então, desse intercâmbio doentio com esses irmãos, nascem essas obsessões e esses acordos tenebrosos, né? Então, esses ditadores, né, acabam sendo simplesmente déspotas, generais sanguinários, né? Eles são marionetes, eles acabam sendo totalmente envolvidos por esses seres trevosos, né? E acabam manipulados como marionetes, fantoches, fazendo essas atrocidades, e os motivos foram amplamente esclarecidos, né? Dos dragões, nos capítulos anteriores desse livro. Maria de Nazaré, a Mãe Amantíssima, aqui trazida na imagem, é uma ilustração, pictura, né? É uma pintura mediúnica da imagem de Maria. Ela
interferiu diretamente durante as duas guerras mundiais no plano físico pela paz e harmonia. Graças à sua intercessão direta, pôde findar mais rapidamente a guerra, apesar de tudo que durou, e não haver mais sofrimento ainda. Na Segunda Guerra Mundial, no capítulo 24, Maria de Nazaré, a doce mãe, auxiliou o mundo ainda mais com sua misericórdia, a fim de que a humanidade não sucumbisse naquela época. Segundo o relato do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 19 e 20. Aqueles dias foram abreviados, do contrário, não restaria na terra os próprios eleitos. Os próprios avatares não estariam mais aqui porque a destruição teria sido total, né? Então, nada passa despercebido do plano superior. Eles dão a liberdade para que a gente aprenda com o mal, com o bem, mas a escolha é nossa, né? Temos que exercitar nossa escolha. O capítulo 25 já trata de um período pós a guerra. Aí sim que muitos enviados foram trazidos para dar um impulso de trazer nova esperança, de reconstruir o planeta, né? E de auxiliar, né, aqui, espiritualmente, recolhendo aquelas centenas e centenas de desencarne em massa das batalhas, né? Para o socorro daquelas almas também que desencarnaram dessa forma violenta, né? Então, Kardec diz que a geração que desaparece leva com ela os preconceitos e os erros do passado, e a geração que vem na frente, que surge, ela já vem embebida desses ensinamentos, porque do alto assistimos toda a barbárie que foi cometida, né, com as guerras, e já vem imbuída de ideias mais sadias, e assim imprimimos ao mundo um movimento de evolução, de ascensão, né, tanto de progresso moral, quanto também nas artes, nas ciências, né, assinalando assim uma nova fase evolutiva. Após o plano espiritual receber esses 30 milhões de espíritos vítimas da Primeira Guerra, a velha Europa mostrou-se incapaz de coordenar o destino de seus povos. O Espírito do Senhor vinha pelos céus do planeta providenciando socorro para as vítimas deste grande holocausto. Nos céus do planeta, as legiões de Maria avançavam de latitude a latitudes, de todos os lados, providenciando um socorro seguro para essas vítimas. E a situação da Terra era de grande perigo. O alto requisitou auxílio, então, de outras comunidades do universo, e os filhos das estrelas vibravam em benefício do planeta do exílio. Olha como o autor nos chama, como somos vistos pelos irmãos de outros planetas. O planeta do exílio, onde estão os exilados, a cadeia, né?
Então, vamos ver nosso papel aqui de iluminar, de trazer a clareza, né? Onde estivermos inseridos, dentro de nossa casa, com o nosso semelhante, com o porteiro do prédio, com a moça do supermercado, com aquele que com aquele invisível que limpa, que faz a faxina no edifício. Espíritos iluminados desceram ao mundo e, no momento em que a guerra explodia no planeta de forma avassaladora, brilhavam nos céus do orbe as auras ternas e dulcíssimas de Francisco Xavier, Teresa de Calcutá e Gandhi, além de inúmeros outros espíritos que, com seu trabalho e apostolado, formavam no mundo o triângulo do amor, que preservou o planeta da destruição. O tamanho da aura, sim, iluminava, né? O autor cita muitas ocorrências do pós-guerra nos diversos países, o que cada um se transformou, né? Quanta evolução aconteceu depois. Quanto esses espíritos ajudaram, né? Em todas as áreas, em todos os povos. Mas eu vou citar só pequenos trechinhos que envolvem o Brasil aqui, né? Que o Brasil viu o fim da ditadura militar daquela época. Argentina e Chile aqui na América do Sul igualmente viram o fim das ditaduras de Pinochet e Videla. O Brasil precisava de o Brasil, aqui é uma recomendação que o autor faz, que o Brasil agora precisa de otimismo, acreditar, né? Precisa de trabalho duro para reerguer nosso Brasil, reverter toda essa situação. Precisa rever conceitos e renovar posicionamentos. Isso é muito importante, né? Rever conceitos de querer ter sua opinião prevalecendo através de manifestações e guerras, será o caminho, né? Pois essas são as ferramentas eficazes para vencer os desafios do nosso Brasil. Vamos nos renovar, né? Interiormente. Os tempos de transição são os nossos tempos atuais. No capítulo 26, ele faz uma retrospectiva de tudo que foi falado já sobre transição, né? Que foi amplamente explicado nos capítulos anteriores. E ele explica que transição, como já explicou anteriormente, nada mais é que uma revolução moral que se realiza por ação dos espíritos superiores. E dá para perceber, é fácil prever as consequências de uma revolução moral se avizinha e os outros querem bater o pé e ficar na mesma. Produz inevitáveis modificações nas relações sociais. As estruturas balançam, né?
contra o que ninguém poderá se opor, porque se vem do alto não se consegue opor, já está feito, é determinado, porque essas modificações estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus e ninguém muda. Apenas isso e sobre transição, muito já foi dito. O capítulo 27 é dedicado exclusivamente ao grande Mahatma Gandhi. As energias liberadas na Segunda Guerra ainda prosseguiam com seu rastro de destruição. Fez-se necessária a vivência do amor de uma forma mais intensa, que viesse amenizar a vibração de um mundo em conflito e reconstruir sobre as cinzas da violência o ideal de um mundo melhor. A esperança, né, no coração dos homens. Desculpa, somente um amor tão intenso, vivido sob o céu do nosso próprio planeta, pôde preservar a Terra de um futuro sombrio. Como disse o próprio Mahatma, o amor de um único homem poderá anular o ódio de milhões. Nessa época, a Índia era dominada pelo exército inglês, que também explorava e cometia suas barbáries por lá. Através da vivência do amor e sem utilizar a força bruta das armas ou da destruição, o Mahatma, que quer dizer a grande alma, irradiou uma aura tão intensa e luminosa que envolveu toda a humanidade numa esfera espiritual que equilibrou o sistema energético planetário. Imaginem o poder, né, desse amor, né, que o envolvia. E assim ele libertou a Índia sem uma única gota de sangue, né? O século XX foi iluminado com a presença no cenário do mundo de almas grandiosas, como eu já disse, né? De Gandhi, Teresa de Calcutá na Índia, Francisco Cândido Xavier e Mandúcia aqui no Brasil, e também o autor cita Swami Satya Sai Baba e várias outras estrelas que desceram do céu à terra para deixar um rastro de luz imorredoura, mostrando como um homem terrestre poderá se iluminar e dedilhar as cordas da caridade, o hino do amor, da paz e da verdadeira fraternidade. Eu vou deixar um vídeo de Sai Baba, um link no final, para vocês verem o encontro de Divaldo Pereira Franco, nosso famoso médium, né, brasileiro, quando ele esteve na Índia e encontrou com Sai Baba, e Sai Baba na sua frente materializou algumas coisas. É muito interessante vocês conhecerem, quem se interessa, né? Vou deixar o link na descrição. A mensagem da não violência de Gandhi, ele criou a doutrina do Ahimsa, né? A não violência deveria ser mais estudada e compreendida por todos os povos, mas principalmente por aqueles que se dizem mais espiritualizados, pois essa é a essência
da espiritualidade interior. Vou repetir: a essência da espiritualidade interior é a não violência. A não violência moral, a não violência dos excessos contra si mesmo, das buscas excessivas de tarefas e coisas, a não violência de tantas vertentes, a não violência verbal, a não violência mental, as guerras mentais, a não violência da paz, do silêncio. Essa é a essência da espiritualidade interior. Mahatma Gandhi foi e continua sendo a estrela polar que luariza as noites tristes das almas falidas que não aprenderam a divina mensagem do amor incondicional. Esta é uma sugestão que eu deixo, não é do livro, mas que é um livro belíssimo para quem gosta e se interessa. É a própria autobiografia de Gandhi, escrita por ele, né? Intitulado A Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Os tempos são chegados. Este é o capítulo 28 e são os tempos de hoje. Uma mudança tão radical como a que está ocorrendo não pode se realizar sem comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Mas deste conflito nascerá forçosamente, após as perturbações que são temporárias, até que tudo seja desobstruído, o caminho limpo, o equilíbrio será restabelecido. Assim está na Gênese, escrito no capítulo 18 de Allan Kardec. Em todo o mundo, os médios se multiplicam em toda parte, formando uma rede de intercâmbio permanente com as inteligências extracorpóreas. Atualmente, os espíritos ampliam sua rede de comunicação, inspirando os habitantes da Terra a desenvolverem uma tecnologia que facilite no futuro o intercâmbio mais direto. É o fenômeno da transcomunicação instrumental, que, juntamente com a transcomunicação mediúnica, prepara o homem para adentrar uma nova era de intensa espiritualidade. Essa transcomunicação espiritual já está em desenvolvimento, existem muitas pessoas trabalhando nisso. Vou deixar o link na descrição dos trabalhos e livros de Luiz Hu, entrevistas também com ele. Em público, ele usa alguns aparatos lá e já consegue alguns sinais de contato através por meios de aparatos eletrônicos, né? Um celular, um computador, uma televisão. Então, já pensou no futuro? Você vai
ligou o celular, liga lá para sua mãe falecida. Oi, mãe, tudo bem? Você tá bem aí? Ah, aqui na Terra estamos no sufoco, mas estamos indo. Tá bom? O que você tá fazendo? Então, já pensou que legal você poder continuar conversando com quem parte? É muito interessante. Essa nova era está aí já. Um pezinho já está dentro da nossa humanidade, começando a se desenvolver. Os espíritos entram nos aparelhos de comunicação do planeta e se utilizam da mídia para levar as ideias espíritas a todos os recantos do mundo. Ideias a respeito da reencarnação, da comunicação com os espíritos, da imortalidade da alma, da pluralidade de vida nos mundos, né, habitados, já fazem parte de filmes, novelas e proliferam por toda parte, não é mais segredo, né? O mundo espiritual já invadiu sutilmente os planos mortais e nos desperta para uma realidade transcendente, né? Aqui está o nome embaixo, né? Dr. Luiz Hu, entrevista de 15 de 10 de 2023, que eu vou deixar para vocês o link, para vocês conhecerem mais sobre isso. É um novo conhecimento do mundo vibracional, né? Novas dimensões. As outras fatores de mudança são as pesquisas, né, da psicologia moderna, que já está com a psicologia transpessoal, já tem pós-graduação nisso, vai além do pessoal físico, né? Está além. Outra área das terapias são as terapias das vidas passadas, das vivências passadas, anteriores, né? E que já tratam a reencarnação e já faz parte do dia a dia nos gabinetes, consultórios da psicologia e psiquiatria, né? Produções de Hollywood, filmes como Sexto Sentido, Revelação, Amor Além da Vida, tantas novelas brasileiras, né? Já não é mais segredo. E esses movimentos renovadores trazidos aqui, né, pelo capítulo 29, também o autor inclui um alerta para isso, porque os movimentos são tantos, né, que corre-se o risco, às vezes, de sermos ou enganados por algumas sutilezas, né? Em Colossenses, né, na passagem bíblica tá escrito, do Evangelho está escrito: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, vamos avaliar, né? Na dúvida, pergunta: Jesus o que diria? Jesus faria isso? Será, né? Então, vamos ficar esperto, né? Com os falsos profetas, cultos de adorno, excesso de dogmas, muita extraterrestre, navinha espacial, né? Tudo é transformação interior, né? É Cristo dentro de si, né? Não vamos nos iludir com todo esse aparato que surge. A interpretação que o Espiritismo dá ao chamado juízo final, né?
essa fase que atravessamos, refere-se ao processo de adequação dos espíritos ao momento evolutivo, situação própria dos mundos e momentos de transição, né? Quarto ano fica no quarto ano, sexto ano, no sexto ano, quem pode ir para o colegial já vai para o colegial, quem passa no vestibular vai para a faculdade, é uma adequação apenas, né? Ele também nos alerta, o autor, no capítulo 30, cuidado com os atalhos, que também no Evangelho de Timóteo diz: porque virá o tempo em que não suportarão uma doutrina sã, uma doutrina de verdade interior, mas tendo coceguinhas nos ouvidos, querendo saber mais, querendo ir atrás dos modismos, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, seus próprios interesses, e partidos dos seus interesses, e se recusarão a dar ouvidos à verdade do Cristo. Então, também nos partidos políticos, no dia a dia, nas condutas diárias. Vou repetir, eu já disse isso, mas Jesus faria isso? É uma pergunta a ser dita, né? Estejamos confiantes de que Jesus, o divino amigo de nossas almas, permanecerá em nós, na medida exata que permanecermos nele. Olha o alerta. Estejamos com o Cristo em nós, com a conduta dele, né? Para que ele esteja conosco e nós não caiamos em nenhum falso atalho, né? Caminho da Chapeuzinho foi pegar o Chapeuzinho Vermelho, foi pegar o atalho, tinha o lobo mau, né? Cuidado, é o alerta do autor. Em tempos novos, no capítulo 31, é o que a nossa esperança está aguardando agora para o resultado desse período que atravessamos. O autor nos fala: amigos, eis o dia, enfim, em que a luz brilhará sobre a terra obscura e miserável, onde a raça será boa e bela, segundo o grau de adiantamento que houver conquistado, onde o sinal colocado no rosto do homem não será mais de reprovação, mas de alegria e esperança. Isso está em Obras Póstumas de Kardec, no item A Teoria do Belo. É o momento que nós aguardamos, né? Um sinal de alegria e esperança em nossos próprios rostos, sem reprovação, sem apontação de dedos, sem tanta reclamação. Em nós, o grande tempo novo. Um novo ano vai se iniciar agora, dentro em breve, 2025. Que esse tempo novo seja em nosso coração. Essas lamentáveis experiências coletivas
que nos deixaram desgovernados nos últimos anos, se refletem esta revolução espiritual como nunca houve na história humana. É a gestação de uma nova terra que surge. Quem estuda essas questões de ordem transcendental verá essa grande mudança que já está se processando nos ambientes espirituais da nossa crosta. Essa mudança é espiritual, conceitual, filosófica, política, interior, mas muito poucos conseguem perceber com os olhos do espírito. Os governos do mundo, para a entrada de uma nova era de progresso, ainda estão acanhados, pequenos. A América está surgindo, despontando como o cérebro da nova humanidade, preparando-se também através de muitos sucessos e fracassos também para a renovação espiritual que se aproxima. O Brasil, embora suas dificuldades enfrentadas com os sofrimentos coletivos, frutos de seu próprio karma em relação à escravidão e à Guerra do Paraguai, permanece ainda, apesar disso, na vanguarda do conhecimento espiritual. É preciso que os espíritos da Terra despertem desta letargia espiritual e que a humanidade esteja preparada para receber seus irmãos das estrelas que já se assinalam há milênios no céu do nosso planeta. Vamos nos preparar, né, para recebê-los. O Brasil será nos próximos anos a pátria dos anúncios espirituais, né? A segurança de muitos povos, como diz o livro, né? O celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, que em suas terras encontrarão o conhecimento espiritual e o incentivo para se estabelecer a paz. E, finalmente, o último capítulo, 32, o despertar de um novo mundo. Em Carta de Paulo aos Coríntios 1, capítulo 13. Quando eu era menino, falava como um menino, raciocinava como um menino, mas agora que sou homem, sou adulto, maduro. Chega de coisas de criança. Vamos amadurecer a todos, a nós mesmos. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Muitos são escravos modernos, eunucos conscienciais, incapazes ainda de desenvolver raciocínio próprio, pensar por si mesmo, se submetem ao domínio de partidos, doutrinas ou mesmo da televisão que os domina. Esse jornalismo que recebe do governo para falar mentira.
partido político de mentira, que rouba, religião cheia de dogma. Pensar por si é uma coisa que ainda muitos não sabem. O homem do planeta ainda não alçou voos mais amplos e noções ainda assim, e as nações ainda se encontram prisioneiras do seu passado, tanto de sofrimento quanto de conceitos antigos, né, antiquados. Chega de hipocrisia, né? Da hipocrisia de ter que fazer tudo assim como o tataravô fazia, a tradição fazia. Pensa o que é bom para nós agora. Vamos pensar por si. Os patrulheiros ideológicos de qualquer doutrina não tiveram muita diferença dos torturadores de antigamente da Inquisição. Infelizmente, os líderes doutrinários e políticos acabam por imitar os ditadores de todas as épocas, por medo de alguém apresentar outra face da verdade, diferente daquelas que eles defendem, né? Ou para se protegerem, combatem a verdade, né? Para que eles não sejam descobertos. O mundo está entrando nesse novo estágio e não existe mais lugar para a hipocrisia própria do dogmatismo. Toda sujeira debaixo do tapete vai ser descoberta. A proximidade física está sendo, né, já revelada. A proximidade física não é mais necessária para o desenvolvimento de um senso de comunidade. O homem já se move em direção ao mundo onde as distâncias não significam mais barreiras ou impedimentos. O homem pode agora se comunicar através do mundo utilizando a própria mente, a telepatia, as ondas de rádio, os satélites, os computadores, a videochamada, o WhatsApp. Toda a tecnologia contribui para essa fraternidade cósmica, nesse senso de comunidade global. Toda a doutrina religiosa ou política que queira sobreviver nesta nova etapa de evolução planetária há de ser cosmopolita, universalista, desapaixonada, apartidária, não sectária e não monopolizadora. Depois podem pausar o vídeo e reler com calma. Mas realmente é tudo interior. Pensar por si, estudar e sair dos dogmas da hipocrisia, esconder o lixo debaixo do tapete, né? Não é mais hora disso. Por trás de todos os eventos que estamos passando nos últimos tempos de hoje, todos os lances que já passamos na história do nosso planeta, levantando-se o véu da ilusão, pode-se observar a intensa atividade do governo oculto do mundo sobre a paternal orientação de Jesus, que sempre nos guiou, e nada lhe escapa
a atenção. O mundo caminha para a condição evolutiva intergaláctea, de relações mais amplas com outros universos, com outros planetas. Esta é a realidade de muita renovação e paz.